Há lugares onde o silêncio não é paz, não é prisão. Onde cada cerca, cada poço, cada parede guarda o som de algo que tentou avisar e não foi ouvido. No interior, as histórias não morrem. Elas esperam. Esperam por quem volta sozinho pela estrada. Por quem escuta o barulho errado no meio da noite. Por quem ousa dizer que não acredita. Até o escuro chamar pelo nome. Hoje, você vai ouvir 6 relatos verdadeiros. Histórias nascidas em lugares onde a fé e o medo dormem no mesmo travesseiro. Casas que sussurram, águas que sobem, cercas que falam e vozes que continuam residindo no ar, esperando alguém responder. Mas eu te aviso, ouvir essas histórias é fácil. Difícil é esquecer o que vem depois. Eu sou Elpidio Veritas, e o que você vai escutar agora não foi inventado para te assustar. Foi recolhido das terras onde o medo ainda tem endereço. Respire fundo e não olhe para trás. O primeiro relato começa agora. A fazenda de Dona Áurea ficava no fim de um caminho que o GPS não desenhava. O barro, quando chovia, virava um espelho marrom onde o céu caía de bruços. Foi no agosto mais seco que a cerca começou a falar. Primeiro, um estalo leve, como o dedo esticando a corda de violão. Depois um murmúrio rouco, que o peão Edivaldo jurou ouvir na troca de turno. Entre 3 e 4 da manhã. Ele disse que foi só encostar o ouvido no arame para saber. Não era o vento. Dona Áurea tinha mãos de quem não perde a conta. Viúva há 5 anos, herdou a terra e o silêncio do marido, seu Tibério. Naquela noite acordou com um barulho de respiração. Não vinha do quarto, vinha lá de fora, da cerca. Quando Edivaldo trouxe a notícia, "A cerca tá falando, dona." Ela não riu. Só pegou a lanterna e foi. O capim se inclinava sem vento, como se alguém passasse as mãos invisíveis por cima dele. Foi numa emenda que o som ficou nítido, uma voz seca, metálica, chamando pelo nome dela, Áurea, Áurea. Ela reconheceu o timbre antes da palavra. Era Tibério. Nos dias seguintes, a cerca impôs um horário. Entre 3h17 e 3h29, sussurrava recados pela propriedade. Foi então que apareceu o caixote. Edivaldo o encontrou na grota, enterrado raso, meio exposto após a chuva da tarde. Dentro, 3 cadernos de capa azul, um rosário, um facão pequeno embrulhado em pano e 7 envelopes pardos. Áurea leu os cadernos na madrugada. Eram anotações do marido, metodicamente datadas. Em setembro de um ano não marcado, um trecho diferente. "Se a terra fala, eu também falo com ela, amarrei o que não devia." Na noite seguinte, Áurea voltou à cerca com o rosário. Edivaldo ficou 2 passos atrás. Às 3h17 a voz veio. "Eu deixei dinheiro preso no campo." A lanterna tremia na mão dela. "Dinheiro onde, Tibério?" O metal apontava como um cão no faro. Áurea caminhou seguindo as curvas, enquanto a cerca se esticava e encolhia. Chegaram ao limite com a fazenda vizinha, onde a cerca de ambos se encontrava. Cavaram. Saíram 2 latões de querosene envelopados em manta plástica. Dentro, maços de dinheiro envoltos em jornal antigo, documentos assinados com o nome de Tibério. Nada ali cheirava a inocência. A palavra que veio foi curta e pesada, pressa. A pressa tinha amarrado o que não devia e deixado a fazenda respirando por um canudo de culpa. No outro dia, Áurea chamou o vizinho. Mostrou os papéis, as fotos, os latões. Às 3h17, a voz veio mais baixa, como se falasse por trás de um lençol. "Obrigado." Naquela madrugada, pela primeira vez, a cerca ficou quieta. Mas o silêncio novo não era vazio. Era uma pausa justa. Quando o primeiro temporal de setembro caiu, a fazenda respirou como se tivesse pulmões maiores do que a própria terra. Foi quando Áurea entendeu. Algumas coisas não se consertam só com dinheiro ou prego. Precisam de uma conversa com o que sustenta o chão. E naquela conversa, a cerca já tinha dito tudo. Você ouviu. Nem sempre o que aprisiona é visível. Às vezes é a pressa, às vezes é o nó que a gente próprio dá no fio. E quando a terra decide responder, não usa palavras. Usa ferrugem, vento e coincidências que doem. No próximo relato, o passado não sussurra pelo arame. Ele volta pela água e entra em casa como se nunca tivesse saído. A casa de Dona Maristela ficava num alto tímido,
Um morrinho que sempre se orgulhou de escapar das enchentes. Aqui nunca chega, minha filha, ela repetia, servindo café forte aos vizinhos que desciam ao varadouro para olhar lá embaixo o rio bem comportado. Até a noite em que a água subiu sem chover. Foi no início de outubro, quando o calor parece bater palma dentro dos armários. O vento se recusava a entrar pelas frestas e o relógio da sala, cansado, adiantava 2 minutos e atrasava 3. Maristela morava sozinha desde que o marido, seu Rubens, se foi. Não de doença, mas de teimosia. Naquela noite, ela acordou com um barulho de água correndo. A cozinha, pensou. Levantou devagar, pés descalços no piso frio. Quando acendeu a luz do corredor, o som se calou de imediato, como bicho pego no flagra. Andou mais 2 passos. O barulho recomeçou, agora vindo da sala. E foi então que viu. Um fio de água escorria desde o último degrau da escada. Não havia chuva lá fora. A água brotava do degrau como uma lágrima. Maristela pegou um pano e tentou barrar. O pano ficou pesado num segundo. Ela subiu 2 degraus com a coragem que sobra, quando o medo ainda não teve tempo de virar pânico. No quarto, a cama ainda dormia feita. No sótão, a portinhola parecia uma boca fechada demais. Quando puxou a tábua, o ar veio morno e úmido, e a água parecia subir por dentro da madeira. "Rubem!" Ela chamou e o silêncio respondeu com um sopro mexendo o fio de cabelo dela. Uma caixa azul estava fora da fila. Na etiqueta Ferragens e Mangueiras Poço. Dentro havia braçadeiras, um tubo, uma chave de boca e um papel dobrado. No papel, uma frase: "Se a água parar, suba." E a data do dia do acidente. A água tocou o pé dela. O fio agora subia, não descia. A casa deu um suspiro. A lâmpada piscou, o relógio parou. A água subiu pelo tapete de peixe, empurrando por baixo, como se algo abrisse a boca no chão. A mancha escura cresceu e brilhou. Metal. Um amuleto com o símbolo do homem que ajudou Rubem. O barulho cessou. O silêncio era de espera. Um tinir de corrente soou sob o piso. Ela foi ao poço. Pôs o amuleto sobre a tampa. A madeira tremeu. O cheiro que veio de baixo era de metal úmido, como de máquina respirando no escuro. A água fazia pequenas ondinhas, todas correndo para cima. "Se a água parar, suba", repetiu. Mas entendeu, quem subiu foi outra coisa. Ela segurou o amuleto com força. Se veio por ele, pode ir. Ele já foi. A água do poço inchou e estalou. O tapete caiu. A trilha secou de cima para baixo. Na manhã seguinte, uma marca de bota apareceu na porta. Lama velha, sal cristalizado. Ela pôs o amuleto num copo com água e deixou no sol. À tarde, o metal estava opaco. Nunca mais a água subiu. Mas às vezes, à noite, ela ouve um barulhinho no degrau de cima. Ela respira fundo e diz: "Não." A casa entende, e o poço brilha em silêncio respeitoso. Nem toda enchente vem do céu. Algumas vêm do que a gente deixa descer, e do que alguém em silêncio obriga a subir. No próximo relato, será a estrada chamando por quem não terminou a viagem há muitos anos. No interior, toda a estrada tem dono. Nem sempre é o fazendeiro nem o prefeito. Às vezes, quem manda é o silêncio, que mora entre uma curva e outra. A estrada de areia vermelha, que ligava São Lourenço a Pé de Serra, era dessas que se lembram de cada pneu que passa. Diziam que ali o chão guardava nomes. O caminhoneiro Adailton conhecia cada lombada como as costas da própria mão. Mas numa madrugada de setembro, o asfalto molhado pelo sereno começou a falar diferente sob os pneus. O rádio chiava e a estrada parecia respirar, estreitando e alargando sem mudar de lugar. Ele pensou que fosse cansaço, até ver as luzes. 2 lanternas vinham no contrafluxo, balançando devagar. As luzes não se aproximavam, ficavam presas num ponto morto do espaço. Ele acendeu o farol alto. As lanternas se apagaram. O rádio soltou uma voz fina de criança. "Pai, segura." O volante tremeu. O caminhão puxou para a direita. Ele jurou ver uma menina de vestido azul parada no meio da pista. O caminhão girou 2 vezes e parou de lado. Quando saiu, não havia ninguém. Só marcas pequenas de pé descalço, indo até a cerca e sumindo no mato. Há 20 anos, um carro havia derrapado ali. Um casal e a filha morreram na hora. Nunca tiraram o carro inteiro do barranco, porque o chão cedeu. Adailton voltou para o caminhão. O motor não respondeu. No lugar do barulho do arranque, veio uma respiração lenta pelo rádio. "Pai, segura."
O eco da voz fez o ar dentro da cabine encolher. Ele pulou para fora, tropeçou na areia. O vento soprou quente, cheirando a ferro e leite azedo. Quando olhou para a estrada, ela estava negra, molhada, refletindo o céu sem estrela. Lá longe, 3 luzes como velas acesas na curva. O som dos passos era o de água, não de pneu. Adailton pegou o terço e rezou um Pai Nosso aos pedaços. Quando terminou, o rádio se calou. E o farol acendeu sozinho. A areia estava mexida, como se alguém tivesse cavado com as mãos. Na manhã seguinte, acharam Adailton dormindo no caminhão, olhos abertos. O tacógrafo registrou algo impossível. O caminhão rodou 5 quilômetros sem sair do lugar. Hoje, quem passa pela estrada diz ouvir um motor parado engasgando entre 2 curvas. E às vezes uma voz fina vindo do rádio. Pai, segura. Estradas guardam pressa, e a pressa é irmã do esquecimento. Onde há acidente, o tempo não anda. Ele espera outro distraído para continuar o trajeto. No próximo relato, o perigo não vem da estrada, mas do que se constrói ao lado do cemitério, onde a terra nunca aceita fundação nova sem cobrar o preço certo. Seu Nestor sempre dizia que terreno barato demais escondia pecado. Mas quando o pedreiro Valdemar encontrou aquele lote por metade do preço, pensou que fosse sorte. Vista para o campo longe da cidade, silêncio para dormir. O que ele esqueceu é que o tal campo era o cemitério velho, desativado desde 1948. A casa começou bem. Alicerce firme, tijolo limpo, cimento fresco. Mas, no 3º dia, o ajudante tropeçou numa tampa de madeira enterrada rente ao muro. Parecia uma caixa de ferramentas. Quando abriram, só havia terra escura com cheiro de sangue e ferro. No dia seguinte, as paredes começaram a suar. Não era umidade, era uma gosma fria. Valdemar achou que fosse infiltração. Cobriu as manchas e acendeu vela para o santo. Mas as velas apagavam sozinhas, como se o vento soprasse de dentro da parede. O cachorro uivava olhando para o chão, arranhando sempre o mesmo ponto do corredor. Na sexta noite, Dalvina acordou com barulho de martelo vindo do quintal. Valdemar saiu com o lampião. No fundo, uma cruz nova plantada de cabeça para baixo. Não havia pegadas. O martelo estava cravado no chão até o cabo. Na manhã seguinte, a água do poço saiu vermelha. O cheiro era doce, grosso como carne esquecida. Dalvina se recusou a usar. Valdemar drenou o poço, mas o vermelho voltava toda madrugada. Certa noite choveu. E do muro do cemitério escorreu uma lama negra que subia sozinha. A massa formava rostos, olhos vazios, bocas abertas. Quanto mais ele jogava água, mais a parede respirava. No domingo, o padre da vila apareceu, levado por vizinhos. Trouxe água benta e palavras antigas. Ao pisar no corredor, o chão estalou, como se fosse abrir. Ele se ajoelhou, encostou o ouvido e ouviu pás cavando lá embaixo. A casa inteira se contraiu. Dalvina gritou. A parede suava de novo, escorrendo cal e cinza quentes. O padre mandou que saíssem. No dia seguinte, a casa desabou sozinha. No que restou, um buraco largo e raso, cheio de cruzes velhas com nomes raspados. No meio, a tampa de madeira quebrada. Dentro, um martelo enferrujado e um pano com a data 1948. Hoje, o terreno continua vazio. Dizem ouvir pancadas no ar, como se erguessem paredes invisíveis. Ao pôr do sol, a sombra da casa aparece por segundos, inteira, nítida, antes de sumir na noite. Algumas casas não caem, só se escondem. E o que foi erguido sobre ossos não desaba por peso, mas por lembrança. No próximo relato, o horror vem do som. Um som que só aparece quando todos dormem e ninguém consegue localizar. Na pequena vila de São Bartolomeu do Norte, havia um ruído que não pertencia a lugar nenhum. Aparecia sempre à meia-noite. Um toque metálico, compassado, nem sino nem martelo. Parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Do teto, do chão, das árvores. Chamavam-no de o batimento. Dona Cida foi a primeira a notar que o som tinha hora. É sempre quando o relógio para, disse ao genro. Mas ninguém levava a sério. Até que numa noite abafada o barulho ficou mais forte. E respondeu. O padre da paróquia trouxe um técnico de som da capital. Vieram com microfones, cabos e gravadores. Posicionaram os aparelhos por toda a vila. À meia-noite em ponto, o som começou. Tac, tac, tac. Os gravadores captaram tudo. Mas quando rebobinaram,
O ruído vinha acompanhado de vozes murmurando nomes, entre eles o da filha do técnico, falecida há 2 anos. No dia seguinte, o homem devolveu o pagamento e foi embora chorando. Antes de partir, deixou um aviso. Não tentem responder, é um chamado. E quando a gente responde, ele vem buscar o som de volta. Os moradores tentaram se acostumar, mas o batimento foi ficando mais intenso. Uma noite, Dona Cida, cansada de medo, bateu na mesa no mesmo ritmo. 3 batidas. O barulho cessou. E logo em seguida as luzes se apagaram. Os vizinhos ouviram gritos. Quando arrombaram a porta, ela estava caída no chão. Olhos abertos, boca entreaberta. No ouvido, sangue seco. No chão, perto da mão, um copo quebrado que ainda vibrava, como se o som não quisesse ir embora. Depois disso, o batimento nunca mais foi igual. Agora, a cada toque, ouvia-se uma segunda batida, mais fraca, como eco. O povo dizia que era a resposta de Dona Cida, ecoando do outro lado. Hoje, quem passa por São Bartolomeu à noite ainda escuta o som metálico. 3 toques firmes, pausa. Depois 3 toques suaves. E quem ousa imitar o compasso, sente o chão vibrar por baixo, como se alguém batesse de dentro da terra pedindo para sair. Há sons que não se ouvem com os ouvidos, mas com o medo. E o medo, quando ecoa, não precisa de boca para responder. No próximo relato, a escuridão vem de um objeto antigo, um espelho. Um espelho que só reflete o que você tentou esconder de si mesmo. O espelho foi deixado no quarto 27 da pensão Santa Luzia, quando ainda havia tropeiros dormindo por ali. Dona Íria, a atual proprietária, dizia que o móvel já estava na parede quando ela chegou. Moldura de madeira escura, vidro levemente fumê, pesado demais para ser tirado. Ninguém lembrava quem o trouxe, mas todo hóspede que ficava naquele quarto acordava dizendo o mesmo. Tem alguém atrás de mim quando apago a luz? Certo dia, um caminhante de passagem pediu abrigo. Chamava-se Joel, homem educado, viúvo, viajava vendendo santinhos e terços. Escolheu o quarto 27 porque gostava do número. Tomou banho, jantou pouco e subiu com o lampião. Às 2 da manhã, o grito acordou a pensão inteira. Dona Íria correu com o marido, mas a porta estava trancada por dentro. Quando finalmente conseguiram arrombar, encontraram o quarto vazio, exceto pelo lampião aceso e o espelho, agora sem poeira alguma. No chão, a mala de Joel aberta e um terço quebrado. Chamaram a polícia. Nenhum sinal de fuga, nenhuma janela aberta. O espelho limpo devolvia a imagem perfeita do quarto, mas não refletia as pessoas. Durante 2 dias, Dona Íria cobriu o vidro com lençol, mas toda manhã o pano amanhecia dobrado, colocado de volta na cômoda. Depois vieram outros, um casal de noivos, uma professora, um rapaz de entregas. Todos relatavam o mesmo sonho. Um homem de terno antigo com as mãos molhadas, pedindo para ser virado para o lado certo. A professora, desesperada, descreveu o homem em detalhes, e o retrato coincidiu com uma foto antiga pendurada na recepção. O fundador da pensão, morto em 1912, quando ainda se chamava Hospedaria São Bento. Dona Íria, dominada pelo medo, decidiu remover o espelho. Chamou 2 homens fortes que tentaram desparafusá-lo da parede. O vidro não se movia. Cada volta da chave de fenda fazia o metal ranger como se grunhisse. Então um deles se cortou, e o sangue, ao tocar o espelho, se espalhou sem escorrer, desenhando um contorno humano, invertido, de dentro para fora. Os 2 fugiram, jurando nunca mais pisar lá. Naquela noite, a pensão ficou vazia. Dona Íria trancou o quarto e jogou a chave no poço. Mas às 3h15 o telefone da recepção tocou. Era uma ligação do ramal interno, do quarto 27. Ninguém respondeu. Só um barulho úmido como água pingando em metal. Hoje o quarto permanece lacrado. Mas às vezes, quando a lua enche e a neblina se arrasta pelas janelas, o vidro se acende sozinho, refletindo o corredor com alguém a mais. Um vulto que segura um terço partido, olhando direto para quem ousa olhar de volta. Esses lugares, essas histórias, esses sussurros, eles não são lendas. São rastros. Rastros deixados por gente que sentiu medo. E gente que foi o próprio medo de alguém. No interior, as fronteiras são porosas. O que é vivo conversa com o que não foi embora. Quando você ouvir um som que não reconhece,
Quando algo se mover devagar no canto da visão, não corra. O escuro só te persegue quando você mostra as costas. O que chamamos de maldição talvez seja só um recado antigo, ecoando em quem ainda tem ouvido. E se depois de hoje o vento soprar chamando seu nome, faça silêncio. Porque o silêncio é a única linguagem que eles ainda entendem. Eu sou Elpidio Veritas. E estas foram as histórias que o interior ainda sussurra quando ninguém mais quer escutar.